Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja fluindo no seu coração. É um privilégio estarmos aqui. Mais uma ceia, né, irmão Décio? Mais uma ceia. Que um dia estaremos ceando com o Senhor, né? Não sabemos nem a hora, não sabemos o momento, o dia, nem a hora, mas sabemos que os sinais estão aí. É interessante que no tempo nosso, Jesus anunciou que a ciência havia de se multiplicar, e hoje a ciência se multiplicou de tal maneira que a gente, quando tem um terremoto no outro lado do mundo, a gente já fica sabendo, né? Quando há uma inundação, uma tragédia, a coisa corre rápido, muito rapidinho, né? E a gente percebe que, né, a terra está dando os sinais, né, que anunciam a volta de Jesus. Amém, irmãos? Estejamos prontos para este momento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8. Um texto que nós vamos meditar nesta manhã de ceia. Deus ministrou meu coração na segunda-feira, quando eu estava lavando a louça. Meu dia de lavar a louça é segunda-feira. E é o dia que a Rosângela dá uma... né? Então é a minha louça, né? E eu estava ali e Deus me pegou, irmãos. Deus me pegou na hora da louça, amém, irmãos? Então, tem alguns momentos que a gente não espera, mas Deus vai pegar a gente ali, naquela hora, né? E eu tentei mudar, tentei sair desse assunto, mas Deus falou, não, é esse assunto que eu quero que você ministre para os meus filhos, para as minhas filhas, amém? Então, você que está aqui hoje, você que está na web, né? Saiba que Deus tem uma palavra, né? Que primeiro Deus ministrou meu coração, e é uma coisa que, se existe um tempo para essa palavra ser ministrada, esse tempo é hoje, amém? Já venho ministrando algumas coisas sobre isso, mas não tão claro como você vai entender hoje. Deuteronômio 8, nós vamos ler esse capítulo, amém, irmãos? Aprendi com o meu professor de homilética que quando a gente lê um texto, já é uma maneira de Deus ministrar a igreja. Então preste atenção na leitura desse texto, que só a leitura do texto já vai ministrar seu coração. Todos acharam? Deuteronômio 8, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Diga para o seu irmão aí, passa fome. Quem fez isso? Quem fez isso? Foi o diabo? Deus. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados.
Portanto, saiba em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e ramazeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada. Diga comigo, nada. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, diga comigo, fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer, diga para o seu irmão, fazer bem. Portanto, não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é poderosa para discernir nossos corações e nos levar à consciência da nossa responsabilidade como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus que somos. Precisamos, ó Deus, compreender a cada dia a mensagem, a voz do Senhor, os decretos do Senhor, o desejo do Senhor de nos ver, ó Deus, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer, fazendo não só o que a religião diz, mas principalmente aquilo que a tua voz diz. Deus, livra-nos de toda religiosidade, toda aparência, ó Deus, que não é aceitável diante de Ti, mas que o nosso coração se renda, se derrame nesta manhã de ceia, de comunhão com o Senhor, que o Senhor fique à vontade para ministrar nossos corações e que saímos daqui edificados. Que não seja mais uma palavra, mas que saímos aqui decididos a nos tornar melhores diante da Tua face, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Transforma-nos segundo a Tua vontade, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Onde estão os nossos anseios mais profundos? O que o nosso coração mais deseja? O que é que arde em seu coração? São perguntas que nós temos que responder diariamente. Só temos uma alma, um lugar que se chama coração, onde perpassam nossos pensamentos, nossos sentimentos, desejos, onde enfim se manifesta a nossa vontade, aonde decidimos o que vamos fazer. É nesse coração único que nós determinamos o rumo da nossa vida.
E outro, todos aqui têm anseios, têm sonhos, têm desejos, têm necessidades, temos necessidades. E precisamos entender que tudo o que gira neste coração é determinante para onde o nosso caminho vai ser escrito, aonde as decisões vão serem tomadas. Nós só temos um lugar onde tudo isso passa. E como a vida, ela não é uma vida simples, é uma vida complexa que envolve muitas coisas, pensamentos, anseios, desejos, é muita coisa. Nós temos que estar atentos, como disse o pastor Adilson, temos que ser sensíveis, para não permitir que o nosso coração nos engane. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração. Porque nós vamos entendendo que tudo está bem, que está tudo ótimo, e que as coisas estão como Deus quer, e nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Quem já teve essa percepção que você está fazendo algo que Deus não gostaria, que você está decidindo fazer algo que Deus não quer que você decida? Quantas vezes que nosso coração nos enganou, e que se não fosse a mão do Senhor para nos livrar, estaríamos hoje muito mais longe dele. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior prazer? No texto que nós lemos, Moisés está relembrando o povo que sobreviveu à peregrinação no deserto. 40 anos tinham passado. E Moisés agora está lembrando, presta atenção, lembrando o povo das ordenanças, dos princípios da aliança. Ele estava fazendo uma recapitulação. Por que ele tem que recapitular tudo, irmãos? Por que tem que recapitular? Amém? Diga assim, os vivos esquecem, diga comigo, os vivos esquecem. Diga para o seu vizinho, os vivos esquecem. Amém? E nesse caso é um pouquinho pior. 40 anos haviam passado, e os que ouviram esses mandamentos não estão vivos mais. Para quem não sabe, no Monte Sinai foi feito um censo para saber quantos homens tinha no exército de Israel. Tinham 603.550. Presta atenção nesse número. 603.550 homens no Monte Sinai, que faziam parte do exército de Israel. Homens acima de 20 anos, que punhavam a espada. Sem contar mulheres, crianças e velhos, que já não podiam mais fazer parte. Amém, gente? 40 anos se passou, foi feito um censo de novo, para quem leu números, né? Quem está na leitura aí sabe. Qual foi a quantidade de homens que foram contados no segundo censo? Haviam morrido todos aqueles 603 mil, e quantos tem agora, pastor? 601.730. Muita diferença? Nem 2.000. Ok, gente? Praticamente a mesma quantidade de homens. Eu estava lendo Provérbios. Quem está lendo Provérbios aí, né? Eu estou lendo Provérbios. Provérbios 21:30 diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor ao Senhor. Deus fez um juramento para Abraão: vou dar esta terra à tua descendência. Amém, gente? Depois falou para Isaac, depois falou para Jacó: essa terra que você está pisando, vou dar à tua descendência. Esse povo depois vai para o Egito para livrar o povo de uma fome terrível. E depois eles voltam, já são o quê?
aproximadamente aí 2 milhões de pessoas, e Deus, sob juramento, diz: vou cumprir a promessa. Quem tem promessas aí? Amém? Todas já se cumpriram? Não. Muito bom. Ok. Irmãos, o que aconteceu? Aquela geração não compreendeu a mensagem de Deus. Amém, irmãos? Aquela geração não compreendeu. Inclusive a Valquíria falou essa palavra, não sei se vocês perceberam. Nossa geração. Ela falou isso hoje. Essa geração não pode atrapalhar, não entendeu? Não, e homem algum, pode ser quem quer que seja, não irá atrapalhar os planos de Deus. Só que aquela geração não compreendeu. Não compreendeu a mensagem. O que Deus fez? Não vou cumprir a promessa com eles. Não vou. Pronto. Adiou a promessa por quanto tempo? 40 anos. E só sobreviveu Josué e Caleb daquela geração inteira. Porque os outros, Deus deu um jeitinho. Diga para o seu irmão aí. Um jeitinho. Para não falar outra coisa, né? Deu um jeitinho daquela geração que não compreendeu a mensagem, não receber, não participar da promessa. E Moisés, né? No finzinho também ficou nervosinho e também ficou de fora. Amém? Então diga para o seu vizinho aí, não fique nervosinho. Porque nervosinho no final da caminhada pode dar problemas piores, né? Viu, Dilson? Viu aí? Não pode ficar nervosinho. Oh, Deus. Aquela geração não compreenderam o propósito de Deus e lhes dar uma terra, de se formar uma nação. Deus disse: não vão entrar. Pronto. Irmãos, a geração que veio era top. Era perfeita a geração desses 601 mil agora que estão? Não são. Deus deu um testinho lá no final e eles se rebelaram de novo. Por quê? Porque eram filhos daquela geração que Deus excluiu da promessa. Ainda vem o ranço. Mas pelo menos aquele povo com certeza estava respeitando Moisés agora, né? Estavam mais... Vamos tomar cuidado, senão se a gente começar a brincar aqui, a terra abre e engole nós, né? Eles viram algumas coisas que eu imagino como deve ser. A terra abrir, engolir um monte de gente e fechar em cima. Bem, gente, eu queria que aquele povo está com um pouco mais de vontade. Irmão, se você mora 40 anos no deserto, Milton, qual o seu desejo? No mínimo, os caras devem gostar de sombra, né? Quem gosta de sombra aqui? Num dia ensolarado. Imagina você 40 anos no deserto, onde não tem sombra, a única sombra é a tenda. E debaixo da tenda, como é o clima? Quente. Eu acho que essa geração estava com um pouquinho de vontade a mais de sair do deserto e ir para um lugar mais aprazível. Irmãos, eu entendo que existe uma coisa determinante para que eu usufrua da promessa de Deus. Existe uma coisa que eu entendo que para eu usufruir das promessas de Deus, eu preciso tomar cuidado para não perder. E estou falando isso porque a gente vai acostumando com as bênçãos de Deus e se esquece de que para chegar até onde chegamos, alguma coisa foi plantada lá atrás, uma semente boa foi plantada lá atrás, e quando as pessoas perdem a noção de que para as coisas continuem sendo boas, nós precisamos continuar semeando aquelas sementes, e se melhor, e se não, até mais do que
plantamos lá atrás. Eu tenho consciência de que o que é fator determinante para o Senhor cumprir as promessas na vida de uma pessoa é se ela mantém a sua fome por Deus. Pessoas que perdem a fome por Deus, vai acontecer o que aconteceu com essa geração que foi excluída da promessa. Porque Deus não abre mão de você se esquecer dele. De se esquecer como você começou a sua caminhada com ele. De como foi o início de tudo. Como era a sua relação com Deus. E muitas vezes, irmão, nós começamos bem. Mas no trajeto nós vamos nos encantando com as bênçãos, com as conquistas, com as vitórias, com os benefícios, as glórias que Deus vai nos dando e vamos acomodando. E aquela fome de Deus vai embora. É ou não é? Eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo me lembrou de umas coisas. Quem já ouviu falar dessa palavra? Fominha. Quem já ouviu essa palavra de fominha? Né? Eu me lembro quando eu era adolescente, a gente ia jogar na quadra da escola na hora do recreio, do intervalo, né? Aí ia jogar bola e tinha lá os caras que iam jogar bola, mas por quê? Porque eles eram fominha. O que é o fominha, irmãos? Só ele quer jogar. A bola tem que ficar no pé dele. E quando passam para ele, ou ele chega lá e faz o gol, ou ele perde ela no caminho. Porque ele não vai passar. É o fominha. Na minha casa, quando a minha mãe fazia bolo, tinha uns fominha lá. Não sei na sua, nós éramos 6. E se você não corresse lá para a forma, cara, você ia ficar sem experimentar o bolo da semana. Porque tinha uns, em família de 6, você imagina, gente. Divide o bolo lá, deu 20 pedaços, 24 pedaços. E tinha os caras que comiam 6, 7. E o outro, uai, cadê o bolo? Foi. Quem mexeu no meu queijo, né? Tem um livro lá, né? Quem mexeu no meu queijo? Irmãos, sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia você foi fominha por Deus. Mas quantos que não estão aqui hoje? Porque esqueceram de onde vieram, esqueceram que o segredo de estar aqui é não perder a fome. Quantos que estão perdendo a fome? A fome da presença de Deus. A fome de querer mais de Deus, de querer ser tocado por Deus. De ser envolvido pela glória de Deus, de algo de Deus novo na vida. Irmãos, experiências novas virão na medida da tua fome. Se você quer mais de Deus, você precisa ter muita fome. Fominha, no dicionário, sabe o que significa? Aquele que tem muita fome. Muita fome. E ele fala mais uma coisa aqui. Eu até coloquei aqui porque é muito forte. Ele é aquela pessoa que é o indivíduo que quer todos os lucros e as vantagens para si. O bom de você ser fominha com Deus, irmãos, é que nunca você vai pegar tudo para você. Porque Deus tem tudo de bom para mim, e se o outro for fominha, Deus também dá para ele. Deus tem sobrando. O problema não é Deus, o problema é eu e você, nós perdermos a fome.
E acharmos que se tiver dinheiro no bolso e não tiver problema financeiro, a gente não precisa mais ter fome. Uma pessoa sem fome, ela está indo sem perceber, andando, achando que vai dar tudo certo, mas não vai dar certo. Não vai ser o fim que você deseja. Não se engane. O fim que você deseja não vai acontecer, porque Deus sabe que tem bênçãos que Deus dá para você e elas vão te afastar de Deus. E o Hanan pregou quinta-feira aqui, não, foi um domingo atrás, ele falou de uns irmãozinhos que ora, Deus, eu quero um carro, porque eu quero dar carona, eu quero ajudar. Quem ganha carro, esquece de dar carona, não ajuda ninguém, e some da igreja, vai começar a visitar o céu e todo mundo. E tem um monte de gente para ver, rever e visitar, esquece que ele tem um compromisso, uma missão. Ele faz parte de um reino, e este reino demanda trabalho, esforço, fome. Você acha que você pode fazer parte do reino deles de qualquer jeito? Não, eu estou bem, pastor, estou bem. Eu oro, Deus responde, Deus... Blá, blá, blá. Meu irmão, sem fome não vai chegar lá. Vai dar ruim no meio do caminho. Vai dar ruim. Deus me pegou, Senhor, essa semana. Quer, Lael, quer as promessas? Então, tenha muita fome. E outra. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de... Não é comida. É fome de o quê? Sabe o que é justiça aqui, irmãos? Aquele povo tinha uma expectativa de vir alguém que tivesse o caráter de Deus e fizesse justiça por eles. O povo daquela época esperava uma pessoa, um homem, um Messias, que viesse e fizesse justiça por eles e tornasse o mundo mais justo. E diante deles estava o quê? A resposta de Deus. Diga comigo, Jesus é a resposta de Deus para esse mundo injusto. Se você quer que esse mundo seja mais justo, sabe o que precisa acontecer? O que precisa acontecer, pastor? Alguém arrisca dizer aí? Fala mais alto. Ser fominha? Que mais? Se Jesus é a resposta para um mundo injusto, o que precisa acontecer para que esse mundo se torne mais justo? Eu deixar Jesus entrar com tudo aqui dentro. Esse mundo só vai ficar justo, mais justo, quando as pessoas que conhecem Ele permitir que se transformem semelhante a Ele, se tornem iguais a Ele, em fome e sede de Deus. Jesus amava o Pai dele? O quanto? A ponto de chegar no Getsemane, Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha. Eu vou para a cruz, eu vou padecer tudo que está lá, mas eu vou fazer a tua vontade. Ao nível de entrega. Sabe qual é o maior problema da igreja? Bruno. A igreja está esperando um homem que venha fazer a diferença no mundo. O dia que nós tivermos um pastor cheio do Espírito, essa igreja vai se tornar a melhor igreja de Londrina. O dia que vier um pastor e tal, e fazer aquele movimento, o dia que Deus nos der um líder, igual aquele fulano, então aí a igreja vai se tornar uma igreja melhor.
Sabe o que Deus falou comigo? Falou exatamente esse argumento aqui, quem deu foi Ele, tá? Foi Ele que me deu isso, como resposta para você. Você está pronto aí para a resposta de Deus? Sabe o que Deus falou comigo? Eu fui lá no Sinai, escolhi Moisés, 40 anos eu preparei ele no deserto cuidando das ovelhas. Escolhi um homem, preparei ele, levantei ele na força do meu poder com sinais e maravilhas. Tirei, levei ele lá para o Egito, ele arrancou meu povo com força do dedo dele. Levei esse povo para o deserto, abri o mar vermelho, fiz descer mar, fiz maravilhas através desse homem. E o que aconteceu com a geração? Resolveu? Morreram tudo no deserto, porque andorinha sozinha não faz verão. Ouça o que eu estou falando, andorinha sozinha não faz verão. Somos um corpo, e se o corpo não compreende, viu Deus? Se o corpo não compreende o seu papel, o seu comprometimento, o quanto precisa ter fome de Deus, tanto quanto o seu líder, quando nós formos um corpo com fome, Deus irá cumprir sua promessa. O problema é que nós estamos esperando o homem chegar. E eu vou dizer para você, o Espírito de Deus já chegou nesse lugar. Você está esperando mais? Ele já chegou. O que está faltando não é o que Deus deixou de fazer. É o que eu não consegui entender ainda, que é o meu papel fazer aqui. Qual é o meu papel, pastor? Ter fome. Muita fome. Muita fome de Deus. E eu vou dizer, gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem muita fome de outras coisas. Mas a fome de Deus está ali, ó. Deus falando, não tem tempo, Deus, não tem tempo, eu não consigo fazer isso, sabe, Deus, eu tenho muita coisa para fazer, Deus. Um povo se torna povo de Deus quando o caráter de Deus está implantado no coração deste povo, quando o caráter de Deus está impregnado no coração. Está preparado aí? Por 4 anos o Senhor nos deu um presidente que tentou resgatar valores e princípios que têm sido depreciados por décadas nessa nação. Falou sobre resgatar a família, falou sobre Deus acima de todos e muitas outras coisas maravilhosas. E nós como igreja, uau! E o que fizemos com isso? Nada. Veio a pandemia, a igreja se afundou. De vez de buscar e se encher do Espírito, se encher das coisas boas que essa terra pode nos oferecer. Tornamos melhores em outras coisas, menos em Deus. E quando a igreja voltou, uma boa parte não queria nem vir para a igreja mais. Não, assistir o culto aqui com suquinho é melhor. Aqui no meu sofá, né, aqui de boa. Não precisa ir na igreja. Não ir na igreja para quê? Eu faço o meu Pix. Está tudo bem aí, pastor? Não, meu irmão. Igreja, que é igreja, sabe o que ela quer? Ela quer estar com o irmão, ela quer sentir o cheiro do cangote do irmão, ela quer tocar alguém e ser tocado por alguém, ela quer ser confrontado no relacionamento, porque nós estamos aqui dentro, nós estamos mexendo com o outro mexendo com a gente, irmãos, e essa dinâmica é estranha, mas é de Deus, é o jeito de Deus trabalhar com a gente. Por que não voltaram, pastor? Porque não eram mais igreja, eram só frequentadores de culto. Não eram mais igreja, não eram mais corpo. Onde estão as suas expectativas? No seu pastor? Na sua denominação? Na sua religião?
Ah, minha expectativa é meu estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida bom. Eu sou um homem bom, pastor. Eu sou um homem bom para minha família, para minha esposa. Eu supro as necessidades dos meus filhos. Estou cumprindo minha responsabilidade. Se você não tem fome de Deus, você está indo para o lugar errado e vai destruir toda a sua família. Porque promessas não se cumprem com pessoas que não estão querendo muito aquilo. Se eu creio no mover de Deus nesse tempo, algo precisa mudar hoje em minha vida. E eu não vou esperar por ninguém. Moisés ficou esperando, morreu na praia. Ficou e morreu sem entrar na terra. E outra, Deus falou para Moisés o quê? Você não vai entrar na terra que eu prometi a seus pais. Amém, gente? Aí, quando chegou lá no lado oeste do Jordão, no oriental, certo? Não, oeste, no lado leste do Jordão. O lado oeste era o lado onde o povo ia conquistar, onde Josué ia atravessar o Rio Jordão. Amém, gente? Amém? Algumas tribos, o que elas falaram para Moisés? Nós não queremos atravessar. Aqui está bom para a gente. Rubens, Gad, meia tribo de Manassés. Não, vamos ficar aqui. Já está ótimo aqui para nós, já temos terra, né? E, né? Assim, foi assim, não foi? Irmãos, os primeiros a serem destruídos foram eles. Os primeiros a serem destruídos foram eles. A tribo de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés, que ficou do lado de cá. O projeto de Deus é que todos passassem para lá. Tinha terra suficiente para todo mundo. Mas eles, não, aqui já está bom para nós. Muitos crentes estão assim. Não, aqui já está bom. Os inimigos já estão derrotados, nós temos a nossa terra, está ótimo aqui para o nosso gado, nós temos muito gado, entendeu? E nós vamos ficar para aqui já está ótimo, né? Irmão, sabe qual é o lado que eles escolheram? As campinas de Sodoma e Gomorra, igual Ló. Não, tá bom, tá ótimo aqui, né? Irmãos, ou você pega a promessa e fica com ela, ou você vai ficar a ver navios, como diz o pessoal. Ou você tem fome, sede e gana para pegar o que é seu no lugar que Deus prometeu e vamos embora. E quem conhece a história sabe que a coisa por lá de cá foi feia. É só ler. Vai lendo para você ver. Foram destruídos depois de Salomão. Um por um daquelas tribos foram sendo conquistadas por inimigos. Por quê? Porque ficaram no lugar que não... Se Deus falou para Moisés, você não vai entrar na terra. Então é essa terra que era para todo mundo atravessar. Mas nem todo mundo quis. E a minha pergunta é, você quer mesmo as promessas? Você quer as promessas? Coloca lá para mim, Lucas 18. 3 coisas que nos roubam a fome por Deus. Vamos lá, gente? 3 coisas que roubam a nossa fome por Deus. Lucas capítulo 8. A partir do verso 11, Jesus está explicando a parábola da semente. Lucas capítulo 8, a partir do verso 11. A parábola do semeador, ele leu, né? Ele falou aqui do 4 até o verso 8. Depois ele, junto com os discípulos, ele explica. A explicação da parábola, verso 11. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Amém, irmãos? Quantas pessoas que você já pregou o evangelho e Satanás foi lá e roubou? Muitas. Eu já perdi a conta, nem conto mais. Mas tem outros que estão sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Porém, eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo.
Vinícius, não pode só por um tempo. Nem Lucas, lembra que eu preguei isso aqui para vocês? Já avisei, tem gente que vê a lutinha, some da igreja. Quando já viu aí, gente que tem lutinha e some da igreja? E vai para o mundo de novo, e se afunda na lama. Ou então troca de igreja, depois troca de igreja, troca de igreja, troca de igreja, troca de igreja. Não vai para igreja nenhuma mais. Vira um desegrejado. Quantos conhecem desses? Muitos. Ele troca tanto de igreja que nenhuma igreja mais é boa para ele. Até o ponto que ele vai dizer, eu vou ser igreja em casa. E o diabo fala, isso aí. É isso aí. Não precisa ter mais irmão, não precisa mais conhecer mais ninguém. Você já conhece eu, já está ótimo. Entendeu? Você é o dedo que ninguém vai um dia conhecer. Você é a parte do corpo de Cristo que não precisa ser útil para ninguém. Deus falou um texto hoje. Quais são as partes mais importantes da lei? Quais são? Justiça, misericórdia e fé. Ok. Vai ter misericórdia de quem você está em casa? Só se for do marido só, né? Só vai o marido para ter misericórdia. Então, eu vou exercer misericórdia só com você. Então, prepare para o inferno descer lá para sua casa, porque você vai fazer muita misericórdia em casa. E é geralmente isso que acontece, o inferno desce mesmo, porque a pessoa perdeu o rumo, perdeu a fome e vai para onde? Vai para longe das promessas. Vamos lá. Por algum tempo, e na hora da provação desviam, a parte que caiu entre os espinhos, aqui é o nosso caso, tá? Diga assim, meu irmão, aí você precisa ver qual lado você está aí. Diga para o seu irmão aí, qual lado você está? Dá uma olhadinha, tem que ver aqui, qual lado você está. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias, domingo, segunda, domingo, ano, decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. 3 coisas que Satanás está usando para atrair a igreja para não ter mais fome por Deus. Não, eu tenho preocupação, não tenho mais o que fazer, eu tenho riquezas para administrar. E tem as coisas que são gostosas. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Se você gosta de alguma coisa mais do que Deus, perdeu a fome. Se você ama alguma coisa mais do que Deus, perdeu a fome. E aí, gente, a gente precisa olhar para o coração. Agora, olha só. Os seus frutos não chegam a amadurecer. É aquele crente. 3 S. Salvo, sentado, sossegado. Vai bem a vida? Vai bem. Não é igual o Bruno fala, tudo bem. Só Deus sabe como foi, né? Como foi a semana, né? As encrencas que deu com a mulher, as encrencas do trabalho, né? Tá tudo bem. Estou administrando, estou no controle, pastor. Amém. A pergunta de Deus é, está com fome de mim? Perdeu a fome por mim? Vamos lá, vamos terminar a reflexão. A parte que caiu na terra boa são os que tendo ouvido, agora é a ponto. Ouvido, mas como, pastor? De bom e reto coração. Retém a palavra daqui. Isso aqui é meu, pastor. A pergunta de Deus é, você vai reter hoje ou vai deixar ser mais uma na sua vida? Vai reter ou vai deixar as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida continuarem te encantando? Encantando, né? Eu gosto daquela palavra, anestesiando, até que tudo esteja bem.
retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Com perseverança. A grande pergunta aqui, pastor, posso voltar a ter fome? Pode. Vamos lá, vamos encerrar o sermão? Irmão, o sermão é grande, amém? E acho que eu vou continuar no próximo encontro, amém? No próximo encontro, mas eu preciso terminar. Pastor, posso voltar a ter fome? Posso. Abra para mim a Bíblia em Apocalipse 2:2. Apocalipse 2:2. Nós estamos aqui no ano, entre o ano 90 e o ano 100. Amém, gente? Olha aqui, ó, presta atenção. Ó, Apocalipse foi escrito entre 90 e 100 depois de Cristo. Jesus morreu aproximadamente no ano 30. Quantos anos havia passado para a igreja? A igreja tinha caminhado 60 anos, no mínimo. Ok? A igreja de Jerusalém, que o pastor era Tiago, o que está acontecendo com Jerusalém? No ano 70, Jerusalém foi destruída. Não tem mais igreja nenhuma na região da Judéia, de Samaria. Tudo aquilo ali foi destruído pelos romanos. O general Tito destruiu tudo aquilo ali. Nos anos 70 foi a queda de Jerusalém. Amém? Estão comigo aí? Então não tem mais igreja ali. Aonde é a igreja principal agora da igreja? Éfeso, a igreja que o apóstolo João é o pastor. Paulo e Pedro já morreram antes da queda de Jerusalém, nos anos 60 eles morreram, foram um crucificado e o outro degolado. Ok, irmãos? E a maioria dos apóstolos já tinham morrido nessa época. O único que sobreviveu, que morreu de morte natural, foi o apóstolo João. E aonde ele é pastor? Na igreja de Éfeso. E aqui, quando ele recebe a revelação, ele está pastoreando a igreja? Não. Onde ele está? Ele está exilado, preso na ilha de Pátimos, onde ele tem a revelação do Apocalipse. Ele está aqui, e a primeira igreja que Jesus veio falar, qual é? A igreja que ele pastoreava. Você está aqui, meu filho? Eu estou, né? Diz o pessoal que colocaram o João num caldeirão quente, e ele não queimou. Não sei se é verdade, irmãos, mas a história da igreja diz isso. Quem assistiu o filme de João, né? O João lá tem um filme que conta a história, um filme, não sei se é católico, mas conta a história, diz que João passou, irmãos, o fiasco nessa ilha. O imperador mandou ele lá para ser morto, mas ele sobreviveu. O imperador morreu antes que ele. E ele voltou para Éfeso depois. Mas ele voltou como, irmãos? Com a mensagem que Deus tinha transmitido para a igreja dele. A igreja que ele era pastor, a igreja de Éfeso. Vamos ver como é que está a igreja de Éfeso? Apocalipse 2. Conheça as tuas obras, igreja, o seu trabalho, a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos. E a gente sabe que não é, né, meu irmão? É só fachada, né? Tem um monte de gente que se diz apóstolo ali, tem ou não tem? E a gente olha para ele, pô, que nada, esses caras são tudo uns avião, atravessador, que é só dinheiro da igreja. É ou não é, gente? Quem conhece algum apóstolo? Tem uns montes aí, gente, espalhado pelo Brasil afora, todo mundo quer ser apóstolo. Eu, pastor, eu quero ser pastor, já está pesado. Está ótimo ser pastor, não quero mais nenhum peso em cima disso. Amém, gente? Amém, irmãos? Vamos lá. Aqui. Puseste a prova os que disse apóstolo, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansa. Gente trabalhadeira, irmãos, gente guerreira. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas, pastor, nós estamos fazendo tudo certinho. Estamos tudo certinho, nós estamos aqui servindo o Senhor, dando cor aqui, pastor, sendo paciência, trabalhando. Não interessa o que vocês estão fazendo, se não tem fome, não vale nada.
É só faísca. É o que sobrou, é só fumacinha. Porque o fogo já apagou faz muito tempo. Lembra-te, depois de onde caíste. Tem, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Irmão, tirar o castiçal, você quer dizer? Excluídos da promessa. Estou fora. Irmão, Deus não abre mão. Sabe o que ele não abre mão? Vamos ver, quem é que sabe que Deus não abre mão? De que Deus não abre mão? Quem responde? De que Deus não abre mão? Vinícius, você olhou para a parede? É você mesmo que eu vou perguntar. Do que Deus não abre mão? De mim. Eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus. Cantamos aqui só pelo sangue. Irmão, Deus não abre mão de você. Você é precioso, você é especial. O que você tem, sabe quanto vale para Ele? Nada. Sabe quanto vale os teus sonhos? Nada. Sabe o que conta no céu? Quando você tem fome dEle. Aí o céu, opa, vamos trabalhar. Esse cara aí tá ligado. Tem fome aí? Tem. Tem sede de Deus? Tem. Então vamos investir nesse aqui. Porque esse aqui ainda não se distraiu. Lembra-te. Lembrar, fala do que, irmãos? Falam de memórias de um amor que esfriou. Amém, irmãos? Amém? Amém, gente? Memórias que se esfriaram. Irmãos, quando a gente está namorando, aquele amor gostoso, né? E de repente a gente casa, vai acostumando, começa a ver as briguinhas, né? As farpazinhas, e o amor vai aonde? Vai esfriando. E o que precisa fazer? Tem que pôr fogo de novo nessa relação. É fogo que restaura, não fogo que destrói, amém, irmão? Precisa investir de novo. Né? A Rosane falou, e ó, dia 12 está aí, e aí? É, não é? Ela falou, dia 12 está chegando, e aí? Né? Irmãos, mulher que é esperta lembra marido, amém, irmãs? Ih, só 2, amém? Amém, tudo bem, o recado eu dei, né? Ok, irmão, e como é que é a cantada de Deus? Porque ela deu a cantada dela, ó, dia 12 está chegando. Amém, irmãos? Como é que é a cantada de Deus? Jesus está voltando? Não. A cantada de Deus é o pastor Lael falando isso aqui há 15 anos. E a mensagem ainda não mudou, graças a Deus. É a mesma. Não mudou. A pergunta é, estou sozinho? Ou você vai resgatar o seu lugar, as suas memórias, aonde você se perdeu, aonde você se esfriou, o que você deixou de fazer que é essencial e que nós não podemos negociar. As bênçãos não podem nos distrair, as bênçãos, qual é o problema do povo de Israel? Recebeu a terra, começou as coisas boas chegarem, não preciso mais Deus, vamos trocar de Deus, vamos achar um outro Deus. Irmãos, hoje o encanto é com as coisas que podemos adquirir com aquilo que temos. O tempo que você gasta. Já fez a conta de quanto tempo você gasta com coisas fúteis?
Eu não, pastor. Eu sou um cara que fica com Deus o dia inteiro. Irmãos, sabe o que Deus está falando aqui? Lembra-te. Está falando do quê? De memórias que eu não sei quais são. Eu não sei. Eu não sei quais são as memórias do irmão Décio. Eu não sei quais são as memórias da Sônia, do Milton. Eu não sei quais são as memórias do Lucas. Eu não sei quais são as memórias do irmão Ademilson. Mãe, bem, irmão Ademilson. Quais são as memórias? Quais são as memórias do Rodrigo, da Jaque, da Valquíria, do Bruno? Quais são as memórias? Eu não sei, mas Deus se viu apaixonado por você, alcançou você e foi lindo. E como você respondeu ao amor para com Ele? Foi uma resposta muito linda, entrega, e é Deus, é só Deus de manhã, tarde e noite, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Agora já tem marido, tem casa, tem carro, né? Eu não tinha nada, mas agora eu tenho, então eu não preciso mais, porque eu já tenho, está ótimo, já estou bem, já conquistei a terra. As promessas já se cumpriram, não, meu filho. As promessas não dizem respeito a você. As promessas dizem respeito ao seu filho, ao seu neto, ao seu bisneto, ao seu tataraneto. E quem não tem fome, está fora da promessa. E quando eu falo está fora da promessa, seu descendente também está fora. É isso aí. Você pensa que não? É isso aí. Só permanece quem? Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, porque são como a moinha que o vento espalha. Não pense que por você ter sido um cara alcançado lá, está tudo garantido. Não, meus irmãos. A fome e a sede de Deus é que garante que o serviço vai terminar e que a coisa vai perpetuar. É o meu relacionamento com Deus hoje que vai determinar aonde os meus filhos irão, onde os meus netos irão. E o que meus filhos precisam ver? Fome e sede de Deus. Porque é a única coisa que você vai deixar para eles. Porque muitos vão ter experiências lá na frente. Eles não vão desistir porque foram marcados lá atrás. Lembra de onde caíste. Caiu e não percebeu. Irmãos, Éfeso caiu e não viu. Esse é o problema. A gente acha que está bem, mas acha que caímos. Aos nossos olhos estamos bem, mas aos olhos de Deus estamos caídos. Éfeso, a igreja do apóstolo João, tinha, na ausência dele, caído. E não percebia mais. Estava trabalhando, correndo, fazendo trabalho. Faz louvor, faz trabalho especial. Chama pastora Neuza para fazer um trabalho especial. Faz tudo certinho. Mas o segredo não é o que acontece, mas como está o meu coração com relação a Deus. Qual o tamanho da fome que estou tendo de conhecer a Deus, de experimentar a Deus, de desejar coisas novas de Deus, de galgar aonde não cheguei e saber que Deus, em seu poder, tem coisas inesgotáveis para aqueles que ainda estão famintos. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não transfira a sua responsabilidade. Quando eu tenho expectativa em alguém, presta atenção, minha expectativa é que o meu pastor seja o melhor pastor da cidade. Sabe o que é isso?
expectativas em algo fora de mim, quer dizer, presta atenção, quando eu tenho uma expectativa fora de mim, isso quer dizer que eu estou, presta atenção, eu estou transferindo minha responsabilidade para o outro. Quando você projeta algo em alguém que você gostaria que fosse melhor, Deus está apontando com 3 dedos para você. É você mesmo que perdeu a fome. É você mesmo que está fora. Caiu e não viu. E está colocando a expectativa daquilo que você não tem mais. E aí ninguém pode ser o melhor cara do mundo aqui na frente. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar dizendo, não está bom ainda, eu quero mais. Por quê? Você está transferindo sua responsabilidade nas suas expectativas. É tempo de arrependimento. Jesus está perguntando para você, sentado aqui, ó, do lado da mesa. Ele está sentado do lado da mesa, dizendo para você, como está a sua fome por mim? Feche seus olhos. Como está a sua fome por mim? No próximo encontro eu vou falar quais são os sinais de uma pessoa com fome de Deus, mas não é para hoje. Quais são os sinais de uma pessoa que tem fome de Deus? São muitos, gente. E eu vou pedir para você não perder o próximo encontro, porque ele vai surpreender, vai continuar surpreendendo. Ele está te perguntando, como está a fome? Como está a sua fome por mim? Você faz as coisas porque tem que ser feitas? Porque você recebeu bênçãos? O que é mais importante na nossa relação? O que é que Deus está querendo que a gente se arrependa hoje?